Olá, oitavo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação no livro de produção de texto, tá bom? Então vamos lá. Nós vimos no vídeo passado, vamos lá, oitavo ano. Nós vimos no vídeo passado a interpretação da entrevista com a autora Ruth Rocha, tá? Hoje nós vamos dar continuidade a essa interpretação. Então vamos lá. Lá na página 16, tá? Página 16. Cite trechos que confirmam que a entrevistadora conhece a entrevistada. Vamos lá. Se eu sou o entrevistador, eu tenho que pesquisar antes sobre quem eu vou entrevistar. Até para eu demonstrar um conhecimento, para eu saber quais as perguntas que vou fazer, para tornar essa entrevista interessante, tá? Então, ele falou assim para ela: você está completando 50 anos de carreira. Acha que a criança mudou muito desde quando você começou a trabalhar, nos anos de 1960? Então, só nessa pergunta, ele já demonstra dois conhecimentos: um sobre o tempo de carreira e o ano que ela começou a escrever, tá? Os seus livros fizeram a infância de muitas pessoas. Você já ouviu algum tipo de história que te emocionou? Então, ele sabe que ela é uma autora consagrada, tá? Que já passou de geração para geração. Então, vamos lá. A entrevista lida foi publicada no canal de entretenimento ON, veiculado ao portal IG, tá? 6, letra A. Por que uma entrevista com uma escritora é pertinente ao canal em que foi publicada? Ou seja, numa linguagem mais simples. Por que tem a ver com esse canal? Tá? Por ser um canal de entretenimento, né? O público-alvo costuma se interessar por temas como o da entrevistada. Em que outros meios de comunicação uma entrevista pode ser veiculada? Em jornais, revistas, né? Tanto os impressos quanto os digitais. Pode se veicular também de forma oral numa televisão. Vamos brincar assim que a Ruth Rocha foi chamada lá para o programa do Pedro Bial. Então, essa entrevista vai ser de forma oral em uma televisão, ou no rádio, ou ainda na internet, tá? Quem é o público-alvo dessa entrevista? Os leitores interessados em literatura infantil ou em leitura de um modo geral, tá? Imagine que você iria entrevistar a escritora Ruth Rocha. Elabore duas ou mais perguntas que você gostaria de fazer a ela. Em seguida, compartilhe oralmente com seus colegas, tá? Então, a gente pode até partir para uma curiosidade, né? Qual alimento ela gosta mais, se ela já pensou em escrever uma história para adultos, já que ela escreveu apenas para crianças e jovens, tá bom? Então, vamos seguir aqui, ó. Nós vamos ver agora uma entrevista com o elenco do Percy Jackson e o Ladrão de Raios, tá? Esse filme muito famoso. Então, eu tenho um elenco e eu não chamei de entrevistador, eu chamei de moderador, tá bom? Lá na página 17. Um pouco após o início do chat, estamos na Grécia. Moderador. Todos vocês já tinham atuado interpretando diferentes papéis, mas desta vez a responsabilidade foi maior, pois assumiram os papéis principais. Isso representou um crescimento, um passo adiante.
Alex, primeiras damas, vamos começar por você. Aí ela responde: se foi, na carreira a gente vai tentando sempre melhorar. E eu acho que todos os meus atores funcionaram como uma preparação para este papel. E é uma mudança na minha vida e, além disso, é demais. Aí o moderador fala para o Jack, né? Sabe, acho que ajuda muito quando você está trabalhando cercado de um elenco tão talentoso. É um desafio, mas de repente ele é minimizado e fica bem mais fácil trabalhar quando se contracena com atores assim. O Jack falou, tá? Ele interpretou o Luke. Aí o morador, desculpa, o moderador pergunta para o Logan: na sua opinião, que qualidades levaram os realizadores a escolher você para o papel de Percy Jackson? Foram suas habilidades com a espada? O que foi? Aí o Logan responde, né? O que interpretou o Percy. Na verdade, não sei muito bem pelo que sei. O Chris viu um filme em que eu atuei e teve essa ideia. Ele quis que eu interpretasse o Percy, eu acho. Não quero falar por ele, mas nós nos conhecemos e nos demos bem de cara. E o resto vocês já sabem, né? Vocês já viram. Aí o moderador pergunta: então não foi pelas habilidades aquáticas? Você nada bem? Não, acho que eu sou o menos atlético de todos nós. Tive que treinar durante muito tempo antes das filmagens, para parecer que eu sabia o que estava fazendo com a espada, ou para conseguir correr direito. Moderador: Alexandra, se você tivesse as habilidades de sua personagem no filme, de que maneira isso facilitaria as coisas na vida real? Aí ela responde: acho que seria bom ter a capacidade de lutar, ser durona e saber combater. Jake, porque nunca se sabe quando vai surgir uma luta de espadas. Alexandra, é isso mesmo, nunca se sabe. Então, nessa foto aí, nós podemos visualizar os 3 atores que foram entrevistados, tá? Brandon T. Jackson, Logan Lerman e Alexandra Daddario, à direita, tá? E a entrevista continua, tá? Só um minutinho. Aqui, ó. Não tem pessoas andando com espadas hoje em dia. Esse é o problema. Não adianta andar na rua com um escudo e uma espada. Aí o Logan: nem adianta ter dado a sabedoria de estratégia na batalha. O moderador vira e fala: Luke, você interpreta o filho de Hermes, o mensageiro dos deuses. Usa sapatos alados incríveis. Isso teria alguma aplicação na sua vida real? Aí ele responde: claro que sim. Poder voar, eu economizaria muito em passagens aéreas. Acho que o sonho de qualquer criança em algum momento é poder voar. Sempre, aí o moderador pergunta: sempre fica impressionado com grandes produções em que não se consegue ver o diretor, pois ele tem de comandar um verdadeiro exército. Tem sorte de ele ter falado com vocês. A verdade é que nós não o víamos fora do set de filmagens. Ele trabalhava direto. Ele dedicou muito tempo e se esforçou muito para fazer o filme e fez um ótimo trabalho. Moderador: o que lhes dá mais orgulho no filme? O Logan responde: o filme como um todo. Trabalhamos muito para fazer um verdadeiro filme, não apenas imagens sobre uma pessoa que é mais importante do que a história que está sendo contada, nem alguém fazendo biquinho mostrando como é bonito.
é centrado nos personagens e em toda a história. Brandon, o melhor do filme é você o melhor do filme, e você pode assisti-lo e confirmar isso, é que todas as pessoas podem se divertir com ele. Não fizemos um filme pretensioso de que as pessoas não vão gostar, entende? A classificação indicativa é parental guidance, ou seja, é um filme que as crianças podem assistir com autorização dos pais. Então, ele pode ser exibido em qualquer lugar do mundo e todos podem se divertir. É bem difícil fazer isso. Fazer um filme que pode ser apreciado por pais, adolescentes e crianças. É uma tarefa e tanto. Isso é que o Chris sabe fazer melhor. Tira o chapéu para o Chris. Realmente não é nada fácil. Moderador, tá? Finaliza a entrevista. Bem, poderíamos passar horas conversando, mas meu BlackBerry está derretendo e eu vou ter de levá-lo para o concerto. Meninos, muito obrigado por participarem e agradeço também a todos que nos acompanharam. O filme estreia nos Estados Unidos em 12 de fevereiro e nos outros países a partir dessa data. Obrigada a todos vocês e obrigado a todos que se logaram. Tá? Então, foi na Fox que passou essa entrevista por meio de um chat. Bom, de um chat. Então, gente, é isso. A gente vê, né, que muitas vezes no lançamento de algum filme, esse elenco é chamado para dar uma entrevista, tá? Em vários países, não só o filme lançou nos Estados Unidos, aí quando lançar no Brasil eles são chamados também, né? França, enfim. Sempre fazem uma entrevista com o elenco dos filmes, tá? Que estão para serem lançados e já denotam sucesso. A entrevista individual ocorre quando uma pessoa entrevista e outra é entrevistada, né? Não foi o caso da entrevista da Ruth Rocha. A entrevista coletiva ocorre quando um grupo de jornalistas, por exemplo, entrevista uma pessoa ou ainda quando um jornalista entrevista várias pessoas ao mesmo tempo. Foi o que a gente viu aqui, tá? Ele entrevistou 3 atores. As entrevistas podem variar de acordo com o número de participantes, podendo ser classificadas de formas distintas, tá? Relacione a seguir as entrevistas lidas às suas respectivas classificações. Para isso, marque entrevista individual ou entrevista coletiva. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, eu tenho a entrevista com a Ruth Rocha, tá? Que é considerada uma entrevista individual. Eu tenho a entrevista com a Ruth Rocha, que é uma entrevista individual. Eu tenho a entrevista com os atores do filme Percy Jackson e o Ladrão dos Raios, que é considerada uma entrevista coletiva, tá? Lá na página 19, a gente vai fazer uma interpretação dessa entrevista aqui que nós vimos, tá? Essa entrevista não apresenta uma introdução, diferente lá da Ruth Rocha. De que forma é possível saber o assunto e quem são os participantes da entrevista? Por meio do título da entrevista, tá? Aí a gente já sabe quem vão ser os participantes. Essa entrevista nomeia o entrevistador como moderador. Eu falei isso lá no início para vocês, tá? Além de fazer as perguntas, qual é a função do moderador? Ele faz questionamentos, tá? Mas ele organiza a entrevista, ele fala quem vai falar, ele organiza quem vai falar em cada momento, tá? E quem deverá responder a cada pergunta. E dessa forma, conduzindo o bate-papo entre os participantes.
ele fala você, Alex, você, Logan, você, tá? Então, dessa forma, ele organiza. Essa entrevista foi produzida de maneira oral. No entanto, para sua divulgação, ela foi transcrita. Cite exemplos de marcas de oralidade na transcrição, dessa entrevista. Quando fala, sabe, entende, tá? A letra E eu vou deixar como sugestão de atividade para que vocês façam, tá? E na próxima aula a gente parte daqui, ok? Eu agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.